Quem acreditou no amor, no sorriso e na flor, então sonhou. A década 1970. A conjuntura, ditadura militar no Brasil e em diversos países da América Latina. E o grande desafio, a democratização e a retomada da liberdade de organização política, científica e cultural. Nesse cenário, surge do interesse de parcelas crescentes da educação física, de médicos e demais pesquisadores das ciências do esporte, o desejo de construir um fórum técnico que fosse além dos pressupostos da Federação Brasileira de Medicina Esportiva, que garantisse cidadania acadêmica para todos os sócios da entidade. Funda-se então na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, no dia 17 de setembro de 1978, há exatos 30 anos, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Com certeza, os primeiros signatários dessa aventura, principalmente os que subscreveram a ata de fundação, Vitor Matsudo, Cláudio Gil Soares, Sandra Cavassini, Paulo Sérgio Gomes, Plínio Montemor, Lília Nascimento Montemor, João Batista Freire da Silva, Silvana Venâncio Freire, Emédio Bejardim, João Bosco da Silva, Elizabeth Marco da Silva, Alberto dos Santos Barbosa, Sandra Maria Pérez, Jesus Soares, Sandra Caldeira, Maria Beatriz Rocha Ferreira, Leda Maria Moral, Madalena Cessa, Anselmo José Pérez, Marco Antônio Vivolo, Sônia Caselati, Maria de Fátima Silva Duarte, Carlos Roberto Duarte, João Batista Santana, D'Artagnan Pinto Guedes e Laércio Elias Pereira, ao lado de muitos outros, deram os primeiros passos para que hoje possamos afirmar que o CBCE, ainda muito jovem, mas já é reconhecida como a mais importante associação científica da educação física e das ciências do esporte no Brasil. É uma grande satisfação participar da festa dos 30 anos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. É um pouco assustador também lembrar que consumimos 30 anos nessa luta. Tive o prazer de conhecer todas as diretorias do colégio, dessa ideia do professor Vitor Matsudo, e tenho profunda admiração por esses meus amigos que levaram o colégio a bom termo nesses 30 anos. Eu gosto de ser conhecido como o sujeito que arremessou a pedra fundamental do Colégio Brasileiro na diretoria, ou na presidência da Federação de Medicina Esportiva naquele setembro de 1978. Ultimamente tenho participado mais intensamente no apoio que o Centro Esportivo Virtual tem dado ao CBCE, sempre de forma voluntária. Temos várias comunidades virtuais da diretoria e dos GTTs e das secretarias trabalhando nas comunidades do SESI, e também temos dado algum apoio com o nosso gerente de produto, Alexandre Castellani, na página do CBCE. Do ponto de vista político, eu sou considerado o dinossauro que ainda acredita que o Colégio é de Ciências do Esporte. Lembro que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte foi de Ciências do Esporte antes que o Conselho Internacional de Educação Física evoluísse 2 anos depois para Ciências do Esporte. Eu acredito que atualmente estamos na contramão, estamos saindo de uma área mais geral para uma área menor, uma das 19 áreas, não é menor, né? Uma das 19 áreas da ciência do esporte. Eu continuo argumentando, tentando convencer meus companheiros de que é preciso retomar os princípios iniciais do Colégio de Ciências do Esporte, e certamente 30 anos é uma hora para se dizer isso também. A década de 80 foi uma década que nós lutamos muito para fazer frente já a uma tendência à destruição, à imposição, ao imperialismo, e estávamos nós lá por dentro do colégio lutando para fazer com que a ciência do esporte se difundisse, se divulgasse, que as ciências do esporte fosse cultivada no seio da juventude, fosse cultivada por dentro das universidades, fosse cultivada nos programas de pós-graduação, fosse difundida através dos meios, revistas, boletins, eventos, e não só no sul e sudeste do país, mas também no nordeste. E para isso vale a pena viver, para
fazer com que o nosso trabalho tenha relevância social, nosso trabalho tenha utilidade social, o nosso trabalho ajude na luta de classes. Isso é importante para mim e é esse legado que eu gostaria de deixar para as novas gerações. O CBCE é um protagonista muito importante na história, pelo menos recente, da educação física. Recente, a gente pode dizer, nos últimos 30 anos. Né? O CBCE, particularmente a partir de meados da década de 80, vai se constituir numa instância de muita importância para um segmento da educação física brasileira que vai se configurar exatamente nessa década de 80 e que vai receber várias denominações. Uma delas, que talvez hoje que se use mais, é da perspectiva de uma educação física crítica, vamos dizer assim, um termo bem genérico, mas para se referir a esse movimento que vai ser. Então, o CBCE é um ponto de apoio importante, porque ele vai se constituir numa instância de resistência, de contra-hegemonia no âmbito da educação física brasileira. E, em boa parte, vamos dizer assim, a dimensão e a repercussão que essa perspectiva de educação física vem tendo na educação física brasileira como um todo, se deve, em parte, à existência e à construção e à existência do CBCE. As condições de se dirigir à entidade à época, de 91 a 95, são muito diferentes das de hoje. Né? Quer dizer, ela estava tudo por fazer, havia uma dificuldade crônica de se angariar recursos, um corpo de associados muito instável, né? De maneira que foi um grande desafio. De qualquer forma, isso foi muito gratificante e o resultado a gente vê hoje, uma entidade bastante forte, representativa e de grande importância. O CBCE é uma entidade, quase que assim, um espaço, um lugar impossível, mas absolutamente necessário para a educação física brasileira. Eu tive a tarefa principal de recuperar, resgatar a periodicidade das revistas do Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes. Isso que foi dado continuidade na nossa gestão aqui em Florianópolis, e principalmente no sentido de qualificar essa revista. E hoje a gente sabe o quanto que isso é importante, na medida que as cobranças aí nos programas de pós-graduação sobre publicações, exigência da CAPES, e a revista do Colégio Brasileiro talvez deva um pouco a isso que foi feito naquele período, que ela é hoje uma revista das mais importantes no país. Já na primeira gestão do Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes, na realização do Combrace em Goiânia, a nossa equipe, a nossa gestão foi responsável pela criação dos GTTs, e que no ano passado comemorou os 10 anos e me parece que com pleno êxito, que foi uma das realizações muito importantes nesse período de gestão, foram criados na nossa gestão. E a segunda coisa é que nós tivemos o privilégio de comemorar os 20 anos na nossa gestão do Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes, então eu queria aproveitar, como naquele momento nós já realizamos algumas atividades especiais sobre esses 20 anos, eu queria cumprimentar a nova gestão, a diretoria do Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes, o próprio Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes, pela comemoração atualmente dos seus 30 anos de gestão. Um pedaço bastante significativo da história da educação física brasileira. Da história, da organização, da articulação de seus estudiosos, de seus pesquisadores, daqueles que, ao longo desse tempo todo, dão vida a essa área acadêmica e a esse campo de intervenção profissional. O CBCE, chegando aí aos seus 30 anos de idade, ele reflete muito da própria sociedade brasileira, reflete muito das lutas, das disputas, das compreensões de mundo, dos projetos históricos que ao longo desses 30 anos estiveram em cotejo, estiveram marcando o embate no próprio contexto social brasileiro.
algo que trago com muito carinho no meu histórico, no meu currículo, né? Que trago comigo como momentos que me ajudaram a entender melhor a forma de configuração de uma área acadêmica, dos desafios presentes na organização de uma sociedade científica, na construção de interlocução com pensadores e pensamentos distintos em torno do que é ciência, do que é produção de conhecimento, do que é produzir conhecimento. Lidar com tudo isso, estender essa discussão para fora da área acadêmica, educação física, construindo interlocução com outras áreas acadêmicas, nos aproximando da própria SBPC, nos associando a ela naquele momento. Tudo isso me marcou profundamente, e tudo que eu faço hoje, tudo que eu reflito hoje, traz muito do aprendizado vivido, muito do desenvolvido naquele momento. O CBCE, como entidade científica representante da área da educação física e, historicamente, das ciências do esporte, ele cumpre uma função social fundamental para uma sociedade como a brasileira, que hoje tem um momento histórico definitivo, talvez na sua possibilidade de desenvolvimento integral desse país, com uma condição e uma qualidade de vida socialmente justa e referenciada. Nesse campo especificamente, com o trabalho da educação, do lazer, da saúde, nas várias interfaces que a educação física promove, tem no CBCE justamente essa possibilidade democrática de constituição disso, de avanço da produção do conhecimento em prol dessas áreas todas, né, e articula uma comunidade acadêmica que consolida-se rapidamente no cenário nacional. Desse ponto de vista, completar 30 anos numa entidade científica ligada às ciências do esporte é um marco fundamental hoje e sem par, talvez, na América Latina e em outros continentes. O CBCE é, de fato, parte da história da educação física, da sociedade e da busca da democratização desse país. Foi uma experiência fundamental na minha vida, uma honra e um privilégio que eu tinha e que tive e que devo agradecer a toda a comunidade acadêmica pela confiança daquele período, né? E, fundamentalmente, me deu uma possibilidade de compreender a educação física e a política científica desse país a partir de um olhar e de uma perspectiva privilegiada, né? Poder transitar nesses vários campos e interfaces e também transitar junto aos órgãos públicos, às agências de fomento à pesquisa, as várias possibilidades de trabalho da educação física, marcou profundamente a minha carreira acadêmica. Penso que essa associação científica ela tem um papel imprescindível no direcionamento das políticas de ciência e tecnologia e, particularmente na área da educação física, configurou uma instância marcante e determinante no cenário da produção acadêmica da área, né? A partir do momento que surge, no final da década de 70, eu acho que ela contribui para uma reviravolta, né, do cenário nacional, da produção dessa área, propiciando um acúmulo crítico acerca da produção do conhecimento na educação física, nas ciências do esporte. A partir do momento que eu passei para a educação física, tomei contato com o CBCE, entendi o que é CBCE, isso abriu para mim as portas da ciência, as portas do entendimento que é ciência, do fazer científico e mais. O CBCE não me mostrou apenas uma possibilidade de trajetória científica. Ele me mostrou que uma trajetória científica é também política, é também social, é também humana, ou seja, que o fazer ciência acolhe múltiplas dimensões do ser humano e que a ciência só tem validade, né, se ela é feita pensando na vida. A educação física é um campo como é um campo de conhecimento em construção, né? Ela dá ao pesquisador a oportunidade de você construir junto
né? É uma coisa que isso não acontece nas outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a sociologia, que tem programas de pós-graduação já consolidados há 30, 40 anos, enquanto que os da educação física ainda estão se constituindo, né, nesse momento. Então, eu acredito que esse é um elemento desafiador. Pela primeira vez, nós vamos ter, na história desse colégio, todos os regionais acontecendo na mesma data, um ou outro com uma data um pouco diferente, iniciando mais ou menos, mas enfim, nós vamos ter todos os congressos regionais praticamente com as mesmas temáticas, né, que isso fortalece tanto o debate sobre a temática e traz também, aglomera mais as pessoas, traz mais sócios, traz mais pessoas para o debate, que é importante para a nossa entidade. A possibilidade de participar de uma experiência que é orgânica na medida em que se expressa nas secretarias estaduais, ela é acadêmica na medida em que temos os espaços dos grupos temáticos e ela é, sobretudo, uma síntese de produzir e socializar conhecimento na ambiência da educação física e das ciências do esporte. Não há a menor dúvida que, se muito vale o que foi feito nesses 30 anos, mais vale o que virá. Venha para o CBC. Esse é um espaço que a gente pretende ser um espaço interessante, não só de encontro, de troca, de produção de conhecimento, de visibilidade, mas, sobretudo, um espaço de um fazer, de um inventar, pensar e compor no campo científico e acadêmico, né, com outras áreas, com outros grupos, com outros pesquisadores, de uma forma diferente dessa lógica aí que tem sido privilegiada, especialmente quando a gente pensa nas políticas de governo, né, de cima para baixo. Penso que aqui a gente aprende um outro modo de fazer ciência, de produzir, de trocar e inventar. Olha, o CBCE é uma entidade estratégica, né, para o desenvolvimento da pesquisa e da divulgação do conhecimento nas ciências do esporte no Brasil, né? Não só porque ele faz, né, o seu congresso bianual, mas porque ele tem os GTTs, que são os grupos de trabalho temáticos que atuam, né, entre um congresso e outro, né, fomentando a produção do conhecimento nas áreas específicas, como também as secretarias estaduais, né, que promovem também os eventos, e não só isso, são catalisadores, ou devem ser catalisadores, da produção e da veiculação do conhecimento em cada estado. Além disso, o CBCE tem a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, né, que é uma das principais revistas da área de educação física no Brasil, né, publicada aí há 30 anos, está fazendo 30 anos em setembro, né, e é uma revista que, além de tudo, né, tem garantido para si mesma e para a comunidade da educação física a maior circulação, né, são quase 2.000 exemplares, né, circulando 3 vezes ao ano. Então, o CBCE tem que ser entendido, né, como uma entidade que não é só a organizadora do congresso aquela que publica a revista, né, mas como entidade que pode pensar mesmo as ciências do esporte no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é preciso ter uma aproximação muito maior com os programas de pós-graduação em educação física, né? Quer dizer, os programas de pós-graduação podem, né, no meu ponto de vista, devem se sentir representados no CBCE, né? Quer dizer, por quê? Porque na pós-graduação é o lugar onde se faz grande parte da pesquisa, né, e o CBCE é uma entidade que catalisa esse movimento. É uma revista que está sendo feita em papel, né, é uma edição muito bonita, feita pelos autores associados e por nós, né, da editoria e do CBCE. É uma revista que, a partir de setembro, né, ela terá também uma versão online, né, o que aumentará muito, né, a sua circulação e proporcionará também um avanço grande na sua internacionalização, à medida que poderá ser lida em qualquer parte do mundo, né, de forma mais imediata. É uma revista que é um órgão do CBCE, mas ela é, sobretudo, um órgão da educação física brasileira. Os desafios do CBCE eles têm que ser pensados com referência na história dessa entidade. O CBCE hoje completa os seus 30 anos e, ao longo desses 30 anos, essa entidade, essa associação científica foi capaz de acumular um enorme patrimônio ético, científico, acadêmico e político. O CBCE busca manter aquilo que lhe é caro, né, enquanto patrimônio, que é a própria Revista Brasileira de Ciências do Esporte, hoje, sem sombra de dúvidas, um dos periódicos de maior importância no Brasil, na nossa área, e também do próprio Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. E esse congresso, né, passa por um processo de internacionalização
que reflete também o próprio amadurecimento no interior da entidade de construção de uma política internacional. O CBCE se apresenta na América Latina enquanto uma referência da organização da educação física e da ciência, né, para os nossos países co-irmãos. Se colocar, né, à frente dessa associação científica é um trabalho que cobra uma enorme dedicação, sem dúvida, mas ao mesmo tempo me possibilita um grande aprendizado. E ao longo desses últimos 3 anos, sem sombra de dúvidas, é isso que tem acontecido. Tenho aprendido muito com os meus colegas de direção, com o conjunto dos associados, com os desafios que essa associação coloca cotidianamente para a gente que se dispõe, né, a colocar parte do tempo de nossas vidas para gerir e conduzir essa entidade que tem uma enorme importância para a educação física brasileira. Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, tento pra dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração, o coração. A todos e todas as pessoas que das mais distintas maneiras acreditaram no colégio, registramos nessa celebração histórica de 30 anos do CBCE a nossa gratidão e a certeza que foi graças a essas diferentes gentes, especialmente aquelas e aqueles que, pública ou anonimamente, de forma abnegada e voluntária, construíram e dirigiram a nossa entidade. Valeu! É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Oh, é tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração. Peraí. Essa história não acaba aqui não. Em 2009, o CBCE escreve um novo capítulo em sua história. Estamos aguardando você em Salvador para o 16º Combrace e 3º Conice. Volta do mundo, camarada. Mundo dá volta, camarada. Esse tempo nunca passa. Não é de ontem nem de hoje. Mora no som da cabaça. Não tá preso nem foge. Num instante que tange o